A mulher samaritana no poço Transformação e Propósito, após um encontro com Jesus. Hoje, vou te contar a história de uma mulher que vivia nas sombras, rejeitada pela sociedade, carregando o peso de suas escolhas e a dor de 5 casamentos fracassados. Uma mulher que, em um encontro casual ao lado de um poço, teve sua vida completamente transformada por palavras que tocaram o mais profundo de sua alma. Era meio-dia em Sicar, uma cidade da Samaria. O sol escaldante do deserto castigava impiedosamente qualquer um que ousasse sair naquele horário. Mas havia uma mulher que não tinha escolha. Enquanto todas as outras mulheres da cidade iam buscar água nas horas mais frescas do dia, ela precisava ir sozinha, no horário mais quente, quando as ruas estavam desertas. Seu nome nunca foi mencionado nas Escrituras, mas sua história ecoou através dos séculos. Ela era uma samaritana, um povo desprezado pelos judeus. Mas não era apenas sua origem que a tornava uma pária. Ela havia sido casada 5 vezes e agora vivia com um homem que não era seu marido. Em uma sociedade onde a honra era tudo, ela havia perdido a sua há muito tempo. Cada passo em direção ao poço de Jacó era uma caminhada de vergonha. Ela sentia os olhares de desprezo, ouvia os sussurros maldosos, sentia o peso do julgamento de uma sociedade que a havia rejeitado. Sua vida havia se tornado um ciclo interminável de relacionamentos fracassados, promessas quebradas e corações despedaçados. Mas naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Quando ela se aproximou do poço, seus olhos se depararam com algo inusitado. Um homem estava sentado ali sozinho. Pela aparência, ele era judeu. Ela hesitou. Os judeus evitavam qualquer contato com os samaritanos, considerando-os impuros e inferiores. Tentando ignorar sua presença, ela se aproximou do poço e começou a puxar água. Foi então que o impossível aconteceu. O homem olhou para ela e disse: "Dá-me de beber." Ela ficou chocada. Um judeu estava pedindo água para uma samaritana? Isso era completamente contra todos os costumes e tradições. Com surpresa e um tom de desafio, ela respondeu: "Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" O homem sorriu gentilmente e disse algo que fez seu coração parar. "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, 'Dá-me de beber,' tu lhe pedirias e ele te daria água viva." Água viva? Que tipo de água era essa? Confusa, ela olhou para o poço profundo e disse: "Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado?" A resposta do homem a deixou ainda mais intrigada. "Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna." Nunca mais ter sede? Uma fonte de água que salta para a vida eterna? Aquelas palavras despertaram algo profundo dentro dela. Toda a sua vida havia sido uma busca desesperada por algo que preenchesse o vazio em seu coração. 5 casamentos, 5 tentativas de encontrar amor, segurança, propósito. Todos haviam falhado, deixando-a mais vazia e sedenta do que antes. Com um misto de ceticismo e esperança, ela disse: "Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la." Foi então que o homem disse algo que mudou completamente o rumo da conversa. "Vai, chama o teu marido e vem cá." Ela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela era exatamente a área mais dolorosa de sua vida. Com constrangimento, ela murmurou: "Não tenho marido." O que aconteceu em seguida a deixou completamente sem palavras. O homem disse: "Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade." Como ele sabia. Ninguém ali o conhecia e ele certamente não a conhecia. Mas de alguma forma, este estranho conhecia os segredos mais íntimos de sua vida. Não havia julgamento em sua voz, apenas uma verdade gentil que tocou sua alma. Percebendo que estava diante de alguém extraordinário, ela disse: "Senhor, vejo que és profeta."
E então, tentando desviar o foco de sua vida pessoal, ela trouxe à tona a antiga discussão religiosa entre judeus e samaritanos. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus, pois era ele quem estava ali, não se deixou levar por discussões religiosas superficiais. Ele foi direto ao coração da questão. Mulher, crê-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ela estava começando a entender que aquele homem não estava interessado em religiões externas, mas em algo muito mais profundo, algo que tocava o espírito, a essência do ser humano. Com uma fé crescente, ela disse: eu sei que o Messias há de vir, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E então, Jesus proferiu as palavras que ecoariam em sua alma para sempre. Eu o sou, eu que falo contigo. Naquele momento, o mundo parou. A mulher que havia sido rejeitada por todos, que havia perdido a esperança, que vivia nas sombras da sociedade, acabara de ouvir do próprio Messias que ele era exatamente quem ela esperava. Não apenas isso, mas ele havia escolhido revelá-la essa verdade. A ela, uma samaritana, uma mulher com um passado sombrio. Neste exato momento, os discípulos de Jesus voltaram da cidade onde haviam ido comprar comida. Ficaram maravilhados ao ver Jesus conversando com uma mulher samaritana, mas nenhum deles ousou perguntar o que ele estava fazendo. A mulher, transbordando de alegria e transformação, largou seu cântaro, o mesmo cântaro que trouxera para buscar água física, e correu de volta à cidade. Sua sede havia sido saciada de uma forma que nunca imaginara ser possível. Ao chegar à cidade, ela não conseguia conter sua emoção. A mulher que antes se escondia, que evitava multidões, que vivia nas sombras, agora estava gritando para todos ouvirem. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Imagine a cena. A mulher que todos desprezavam, que todos julgavam, que todos evitavam, agora estava correndo pelas ruas, anunciando que havia encontrado o Messias. Sua transformação era tão radical, sua alegria tão contagiante, que as pessoas começaram a sair de suas casas para ver do que ela estava falando. Vinde e vede, ela gritava. Não era mais uma mulher quebrada pedindo por aceitação. Era uma mulher restaurada, convidando outros para experimentar a mesma transformação que ela havia experimentado. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Eles disseram: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mas note algo incrível. Antes de crerem por si mesmos, eles creram por causa do testemunho dela. A mulher que havia sido rejeitada tornou-se a primeira evangelista de sua cidade. Aquela que havia sido considerada impura tornou-se o instrumento de Deus para levar muitos à salvação. Lição final. A história da mulher samaritana nos ensina uma das mais belas lições sobre a graça transformadora de Deus. Não importa qual seja o seu passado, quantos erros você cometeu, ou como a sociedade te enxerga, Deus vê em você um potencial que nem você mesmo consegue ver. Esta mulher estava buscando água física, mas encontrou água espiritual. Estava buscando satisfação em relacionamentos humanos, mas encontrou satisfação em um relacionamento divino. Estava se escondendo da sociedade, mas se tornou a luz que guiou muitos à verdade. Jesus escolheu deliberadamente passar pela Samaria, uma rota que os judeus normalmente evitavam. Ele tinha um encontro marcado com uma mulher rejeitada, porque no coração de Deus não existe pessoa descartável. Não existe vida sem propósito. Não existe passado que não possa ser transformado em um futuro glorioso. A sede que essa mulher sentia não era apenas física, era espiritual. Ela estava procurando nos lugares errados aquilo que só poderia ser encontrado em Jesus. Quantas vezes nós também buscamos em relacionamentos, no trabalho, no dinheiro, na fama, aquilo que só pode ser encontrado em Deus? A verdadeira transformação
Acontece quando paramos de tentar preencher o vazio da nossa alma com coisas temporárias e permitimos que Jesus nos dê a água viva, uma fonte que jorra para a vida eterna. Esta mulher nos ensina que não importa quão profundo seja o poço do nosso passado, a água viva de Jesus é mais profunda ainda. Que possamos, como ela, largar nossos cântaros vazios e correr para anunciar ao mundo que encontramos aquele que mata toda sede e preenche todo vazio. O encontro dela com Jesus no poço transformou não apenas sua vida, mas toda uma cidade. Sua história nos lembra que quando somos verdadeiramente transformados por Jesus, não conseguimos ficar calados. Precisamos contar ao mundo sobre essa água viva que sacia para sempre. Se gostou, dê seu like. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado.